Bom dia a todos os amigos da cidade, através do programa na TV Carajás. Nesta manhã, estamos chegando até você. Não sei como está o dia, se está chovendo, se está quente, não sei. Se o sol já apareceu, eu não sei. É um programa gravado já há tantos dias atrás, não sei como vai estar o dia, mas seja como for que o dia esteja, que você viva esse dia intensamente, dizendo que bom que eu posso viver este dia. Hoje nós vamos falar sobre a continuação da questão de Jesus, a sua presença, o seu amor, sua revelação, mas nós vamos também falar sobre o Espírito Santo. E que coisa maravilhosa é falar sobre o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa também é entendermos que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são três em um. É a Trindade Santa. E que nós precisamos conhecer cada um deles. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós queremos conversar e conviver com o Espírito Santo como ele é, uma pessoa. E que está pronto para nos abençoar. E é lindo quando Jesus, inclusive em determinado momento, ele diz que nunca nos deixaria sozinhos e que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias, cuidando de nós. Então nós precisamos conhecer a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e precisamos conhecer o grande amor de Jesus Cristo, dando sua vida por cada um de nós. E assim nós temos acesso ao Pai. Como que conhecemos o Pai, o Senhor, o nosso Deus? Através do Filho, Jesus Cristo. E ninguém pode conhecer o Filho e dizer Jesus Cristo é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Por isso nós precisamos deles, totalmente. Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Nós já estamos chegando ao fim, praticamente, desse tempo que tivemos da devocional do livro A Bíblia Contada às Crianças de Deus, que é onde temos caminhado. Já estamos chegando no final, temos hoje e amanhã e chegamos no final dessa programação que nós montamos com muito carinho, que o meu desejo é que realmente, quando você receber aí na sua casa, ela venha preencher também tudo aquilo que eu desejo que ela preencha, a palavra da fé, do conhecimento e a presença de Deus. Então vamos a esse momento, vamos a essa história real e verdadeira e vamos absorver o melhor dela, que daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso momento de oração. Deus quer que sejamos generosos com nosso amor, o amor de uma mulher por Jesus. João capítulo 12. Jesus estava na casa de amigos que tinham oferecido um jantar em sua homenagem. Ele estava comendo e bebendo à mesa e tendo bons momentos quando uma mulher entrou. Seu cabelo era preto e comprido e ela carregava um frasco de perfume precioso. Ela abriu o frasco e, na mesma hora, a casa se encheu com o mais delicioso aroma de lavanda. A mulher derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Alguns discípulos ficaram chocados. Que desperdício, disseram. Esse perfume é muito caro. Ela deveria tê-lo dado a nós, pois poderíamos vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres. Haverá muitas outras ocasiões em que os pobres poderão ser ajudados, disse Jesus. Esta mulher está preparando o meu corpo para quando eu morrer. Ela fez algo muito bonito. Está me mostrando o quanto me ama. O que ela fez hoje será lembrado para sempre. Deus é humilde. Jesus se torna servo. Evangelho de João, capítulo 13. Jesus e os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Seus pés estavam sujos de andar pelas estradas poeirentas, contando às pessoas o sonho de Deus. Os discípulos começaram a discutir qual deles era o mais importante. Jesus levantou e amarrou uma toalha em volta da cintura. Pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés de seus amigos. Depois os enxugou com a toalha. Os amigos de Jesus ficaram perplexos. E isso é trabalho de um servo, gritaram. Mas Jesus continuou lavando os seus pés em silêncio. Quando chegou a vez de Pedro, ele se levantou. Mestre, você nunca lavará meus pés. Então você não pode ser
meu discípulo, disse Jesus. Senhor, Pedro implorou, lave meus pés, minhas mãos, minha cabeça, lave-me todo. Quando terminou de lavar os pés deles, Jesus tirou a toalha e sentou-se novamente. Vocês não entendem o que fiz? Perguntou. Vocês me chamam de Senhor e professor, mas lavei seus pés como um servo. Vocês devem seguir meu exemplo. O líder é o servo de todos. Vocês devem ser meus servos e servos uns dos outros. Nenhum é mais importante que o outro. Quero que vocês amem uns aos outros como eu os amo. Jesus convida a participar de sua vida de amor, alegria e paz. Jesus faz a última refeição com seus discípulos. Mateus capítulo 26. Jesus queria celebrar a Páscoa e fazer uma refeição com seus discípulos para que pudesse se despedir. Naquele momento, muitas pessoas viam Jesus como um grande líder, e isso causava inveja em alguns sacerdotes e governadores romanos. Jesus sabia que queriam prendê-lo e que sua vida estava em risco. Também sabia que chegara sua hora de voltar ao Pai. Quando todos estavam sentados à mesa, Jesus pegou um pedaço de pão e, depois de agradecer a Deus, ele partiu o pão e passou um pedaço para cada discípulo. Então disse: Este pão é meu corpo. Depois pegou um cálice de vinho, novamente agradeceu a Deus e o passou aos seus discípulos e disse: Este é meu sangue. Estou dando a vocês, sempre que participarem deste pão e beberem o vinho, como agora, lembre-se de mim e lembrem-se que um dia o sonho de Deus será que todos compartilhemos juntos, sendo dedicados, amorosos, alegres, e tudo isso se tornará realidade. Esta foi a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Deus sofre por nós. O julgamento e a morte de Jesus, Mateus capítulo 26. Após a última ceia, juntos, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsemane. Jesus estava acordado orando sozinho. De repente, soldados cercaram-no e prenderam-no. Acusavam Jesus de tentar se tornar rei. Durante o julgamento, o governador romano Pôncio Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo, Jesus respondeu. Soltem-no, disse Pilatos. Este homem não fez nada de errado. Mas algumas pessoas estavam furiosas. Ele se diz um rei, gritavam. Crucifiquem-no. Para agradar a multidão, Pilatos ordenou que os soldados batessem em Jesus e depois o matassem. Eles o chicotearam e zombaram dele. Com o pretexto de que ele era um rei, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e um manto vermelho em suas costas. Depois fizeram-no carregar uma pesada cruz de madeira até uma colina fora da cidade. Os soldados pregaram Jesus na cruz. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres choravam aos seus pés e ficaram com ele até o fim. Então Jesus orou a Deus uma última vez antes de morrer e disse: Pai, perdoe-os, pois eles não entendem o seu sonho, a sua vontade. Deus ressuscita Jesus da morte. Jesus está vivo. Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. 2 dias depois da morte de Jesus, Maria e outras mulheres foram à tumba, na qual tinha sido sepultado. Ficaram chocadas ao ver que a pedra que cobria a entrada fora removida. Elas olharam lá dentro. O corpo de Jesus desaparecera. 2 anjos com roupas brilhantes disseram: Por que procuram Jesus aqui? Ele está vivo? Vão e contem aos outros. As mulheres correram para contar aos discípulos. No começo, nenhum acreditou nelas. Mais tarde, os discípulos se reuniram para conversar sobre o que estava acontecendo. De repente, Jesus surgiu bem na frente deles.
A paz esteja com vocês, Jesus disse. Os discípulos ficaram com tanto medo que se agarraram uns aos outros, tremendo. Mas Jesus falou: não tenho medo, sou eu. Olhem minhas mãos, meus pés, toquem-me. Mesmo assim, os discípulos ainda não conseguiam acreditar que Jesus estava vivo. Deem-me um pedaço de peixe, pediu Jesus. Ele pegou o peixe e comeu, e seus seguidores se convenceram. Jesus estava mesmo vivo e voltara para eles outra vez. Todos ficaram tão alegres que riram e bateram palmas de alegria. A ressurreição de Jesus. Depois de morto, 3 dias depois, Jesus estava de volta. Deus espalha o Evangelho, as boas novas. Atos capítulo 1. Jesus permaneceu com seus amigos e lhes falou sobre as coisas que tinham acontecido com ele. Lembrou-lhes das histórias antigas de como os profetas prometeram que Deus enviaria seu filho para ajudar a realizar o sonho de Deus. Jesus disse: digam às pessoas de todos os lugares que Deus as ama e que aquelas que acreditam nas boas novas do sonho de Deus devem ser batizadas. E em algum dia vocês, meus amigos, serão batizados com o Espírito Santo. Ele estendeu a mão e os abençoou, dizendo: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma nuvem desceu do céu e Jesus desapareceu. Os discípulos ficaram olhando fixamente para o céu, procurando por ele. Apareceram 2 homens vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para o céu? Perguntaram. Jesus não está lá longe. Ele sempre estará perto de vocês, mesmo quando acharem que não. E um dia ele voltará da mesma forma com que partiu. Os discípulos foram para casa cantando louvores a Deus e aguardando a bendita esperança. Deus dá seu dom, a vinda do Espírito Santo, Atos capítulo 2. Os discípulos continuavam em Jerusalém e todos estavam muito animados, pois sentiam que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. Cedinho, em uma manhã, um vento forte soprou pela sala onde os discípulos estavam reunidos. A casa chacoalhou. Luzes como línguas de fogo pairavam sobre a cabeça de cada um e sentiram o poder do Espírito Santo de Deus dentro deles. Com o coração cheio de amor, eles começaram a falar, mas falavam em línguas diferentes. Naquele tempo, Jerusalém estava abarrotada de visitantes de todas as partes do mundo. Quando ouviram o barulho do vento, as pessoas correram para ver o que estava acontecendo. Todas ficaram maravilhadas de ver os discípulos falando em tantas línguas. Pedro falou à multidão: o que foi profetizado se realiza agora. Ele disse: Deus fez de Jesus o nosso Salvador e amigo. Por intermédio dele, o maravilhoso sonho de Deus está se realizando. O que podemos fazer para realizar o sonho de Deus? Gritou o povo. Pedro disse: voltem para Deus, sejam batizados, e assim seus pecados serão perdoados, e vocês todos conhecerão a nova vida, e também receberão o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Muito bem, oremos ao Senhor. Vamos colocar os nossos pensamentos em ordem para essa oração. Talvez você tenha um pedido para fazer. Talvez alguma coisa hoje você precisa de uma resposta. Talvez tenha uma interrogação grande aí dentro do seu coração, da sua mente. É hora de fazer o seu pedido, tá? Eu quero te dar toda essa liberdade para que você use o momento da fé, o momento da oração, para que você faça o seu pedido. Mas antes de fazer o seu pedido, que você também reconsidere dizendo: por que eu estou passando por isso? Eu preciso entender. E que a oração seja: Senhor, sempre seja feita a sua vontade. Mas, se possível, passe de mim esse cálice. Você pode fazer essa oração também. Então, ore agora, confie, tenha determinação e vamos entrar na presença do nosso Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, na oração.
Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho santo e amado, nós estamos na tua presença, Senhor, e estar na tua presença é um privilégio, é maravilhoso. E eu quero colocar, meu Deus, cada oração que está sendo feita diante do Senhor. A minha oração, a minha casa, a minha família, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, onde eu vivo, as pessoas, os meus sonhos, os meus projetos, eu quero colocar diante do Senhor. E eu quero colocar cada pedido que está sendo feito também diante do Senhor. Cada pedido desta mulher, desta mãe, cada pedido deste homem, deste pai, cada pedido deste filho, desta criança, cada pedido que está sendo colocado, que o Senhor venha estar alcançando. Se for uma necessidade de cura, de libertação, estende a tua mão agora, Senhor, e cura, tira todo esse mal. Se for uma necessidade de alguém encontrar a paz, que essa pessoa encontre a paz. Se esse coração está turbulento, se esta mente está perturbada, Senhor, que agora a tua presença venha e que essa turbulência desapareça por completo, que haja confiança total no Senhor. Eu oro pelas famílias, eu oro pelas famílias de Campo Mourão. Eu oro pelo nosso país, pelo Brasil, tão lindo, maravilhoso, com tantas riquezas. Nosso país é lindo. O nosso país tem uma cultura diversificada, norte a sul, leste a oeste, tem uma história extraordinária. O nosso país tem cores extraordinárias. O nosso país é o país da riqueza natural. O nosso país é o país que nos acolhe e que dá para nós tudo que nós precisamos. Eu oro pelo nosso país, para que realmente todos nós possamos usufruir corretamente daquilo que o Senhor já nos tem dado. Abençoa-nos como habitantes deste país, Pai. E que assim o nosso céu, o nosso ar, a nossa terra, e que assim, Deus, tudo aquilo que nos é dado, que nós possamos dizer que viveremos em paz e em harmonia com tudo que o Senhor tem nos dado, para vivermos felizes e abençoados. Em nome de Jesus, é a minha oração nessa manhã. Amém. Que a gente passa todo dia, que a gente se encontra